Estamos de volta aqui no nosso Facebook. Felipe Silva, Rogério Mesquita, Gabriel Menecuti, Rita Cássia, Rian Júnior, Pedro Henrique, Davi Ribeiro e muitos outros reclamando da arbitragem no jogo Taubaté e Barretos no segundo e no primeiro jogo, né? E para vocês ficarem com uma semana melhor, para vocês poderem se divertir, esquecer um pouco disso, eu quero lembrar vocês que a promoção Semana Irresistível continua no Kinoplex Vale Sul. Tem que ter uma coisa boa, não é? Portanto, de segunda a quarta-feira, os ingressos são a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. E ó, cliente titular do cartão Itaú Card paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. É maravilha, hein? E ó, essa semana você tem que aproveitar um filme sensacional de aventura com Mowgli, o Menino Lobo. Eu vi o trailer desse filme e é fantástico. Esse eu vou assistir. E tem suspense também com o filme O Escaravelho do Diabo. Ih, Jesus Cristo! Isso aí dá medo até só no nome, não é? E você pode consultar a programação completa e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Aproveite com a sua esposa, com seus amigos, com os torcedores do Taubaté, né? Tem que aproveitar, né? Vamos falar do São José no futebol feminino, que estreou com vitória sobre o Santos fora de casa pelo Campeonato Paulista. O resultado de 2-0 deixa o time na quarta posição do grupo 2, folgou na primeira rodada e agora tem 3 pontos. Já as meninas da Águia do Vale agora voltam a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, 7 da noite no estádio Martins Pereira. Já o Taubaté, as meninas do Burrão golearam o União Mogi lá fora de casa por 7-0 e conseguiram aí a sua primeira vitória na competição. As meninas do Burrão estão em terceiro lugar no grupo com 3 pontos e o próximo jogo será no domingo contra a Portuguesa, mais uma vez fora de casa. Bela estreia do São José e esse 7-0 no União Mogi tinha que fazer obrigação aí, né, Carlos? O São José, Andressa, ele está com a cabeça mais voltada, lógico, à fase final do Campeonato Brasileiro, mas entrou com força total, foi a Santos e ganhou um jogo do Santos, que é um dos times de nível médio do Campeonato Paulista. Foi uma bela vitória e que dá mais força ainda, né, para pegar o Corinthians quarta-feira, ganhar e se classificar. Empatando, ele já se classifica, as meninas da Emily Lima já se classificam para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro, que é o que importa mais neste momento. E sobre o Taubaté, aproveitou-se da fragilidade do time. O União estreou perdendo de 16-0 do Centro Olímpico. Então é um time bastante fraco. Então, como já diria Filpo Nunes, dizia lá, velho, milongueiro, técnico argentino, trabalhou no Brasil há muito tempo, quando você pega um time bom, você ganha de 2. Quando você pega um time ruim, você ganha de 10. Então fez a parte do Taubaté, abriu uma boa vantagem e é azar do Mogi, que está jogando o campeonato sem nenhuma estrutura. O próximo jogo, inclusive, do São José, sem ser esse do Brasileirão, na quinta-feira, no sábado, contra o União Mogi. 31-0. É tristeza, né? Quando tem um time assim muito ruim muito no campeonato, chato, acaba ficando legal. Mal pro próprio campeonato, né, cara? Sim, ele acaba deixando o campeonato até com uma certa mancha, né, André? Porque não vale a pena ter time assim, não. Aqui o Mário Lingiardi Gomes, obrigado pela sua participação, está dizendo o seguinte: nem tudo foi ruim para este final de semana. As guerreiras do Taubaté feminino ganharam de 7-0 em Mogi. Obrigada aí pela sua participação. Vamos falar também do Mantiqueira, que estreou no Campeonato Paulista da segunda divisão, ou a Série B do Brasil, do Paulista, que a gente costuma dizer, contra o União Mogi. É esse mesmo União Mogi, só que no feminino perdeu para o Taubaté e agora o Mantiqueira no masculino perdeu para o União e foi uma estreia com o pé esquerdo. Dá uma olhada aí. Pela primeira vez no ano, Dario Rodrigues Leite recebeu um jogo oficial do Campeonato Paulista. E não foi do Guaratinguetá, que deu o apelido Ninho da Garça ao estádio, mas sim do Mantiqueira, que fez a sua estreia na Série B estadual. E o desafio foi contra o União de Mogi das Cruzes, que retornou à segunda divisão neste ano. E a primeira tentativa de gol foi do time da casa. Teve a segunda, terceira, quarta e nada de gol. O time mogiano respondeu, mas sempre com impedimento. A Laranja tentou nessa jogada de Dias e Ariel, mas sem sucesso. E o show de tentativas continuou. Teve até desentendimento entre os atletas das equipes. Mas o lema do cartaz prevaleceu e a situação se resolveu. No segundo tempo, o Carrossel do Vale quis surpreender, mas não conseguiu concluir o gol. E já que o mais novo time de Guará não fazia gols, o União não deixou barato e João Vitor mudou o placar aos 18 minutos.
O Mantiqueira seguiu sem aproveitar as chances no ataque e deu bobeira nos acréscimos. Kleber finalizou e o goleiro Pedrão tentou pegar a bola, mas falhou. Uma infelicidade, mas é inevitável, acontece. Então é trabalhar mais agora para que a gente não cometa mais erros e conclua em gol melhor. A estreia do Mantiqueira no Campeonato Paulista da 2ª Divisão não foi tão boa assim. O time até tentou, mas a União de Mogi das Cruzes levou a vitória por 2-0. A equipe entrou muito bem no primeiro tempo, fez o que a gente vem treinando, o que a gente pediu para eles, que é ter a posse de bola, tocar, movimentar, criou bastante chances, não conseguimos concluir em gols e a equipe adversária, eles vieram para marcar, esperar uma bola e fazer o gol. O próximo jogo não vai ser aqui, né? Vai ser lá na casa do adversário. O que vocês esperam do próximo jogo? Sim, nessa competição a gente sabe da importância de fazer os 3 pontos em casa. Como não conseguimos aqui, agora a gente vai lá em Mauá, vamos tentar conseguir os 3 pontos, trabalhar duro essa semana, trabalhar forte para corrigir os erros desse jogo, para a gente melhorar e sair com a vitória lá. É a primeira e a única técnica que cuida do masculino dessa vez aí, sempre no Mantiqueira, aliás. Antônio Carmo, uma estreia, lógico, em casa, perdendo para um time que relativamente não é tão forte, fica ruim, não é? Mas ainda tem muita coisa para frente, né? Tem, mas não é tanta coisa, Andrés, porque o campeonato é curto. Eu disse aqui da estreia que foi frustrante do futsal, a do Mantiqueira é mais do que frustrante, né? Ela é complicadora. Vai ter que resolver logo a situação em termos de recuperação. O Pedrão tomou um frango ali, que isso faz parte. Aí é normal, todo mundo está ali, não vai se abater por isso, não deve acontecer, mas acaba acontecendo. Agora é o seguinte, o campeonato, Andrés, ele tem 8 times. Turno e retorno, são 14 jogos, só para classificar só 4. E jogos aos finais de semana, Só final de semana. né? Dá para treinar a semana inteira. Se a Nilmara tiver a competência necessária, arruma o time aí para buscar uma recuperação. A recuperação tem que vir já, porque se perde lá, é normal você perder fora de casa, nesse campeonato sub-23, aí você recupera em casa, mas já perdeu em casa. Então, esses pontos perdidos em casa, eles têm que ser recuperados de maneira urgente fora, para que o time entre na briga aí, para pensar em classificação, porque começa mal o campeonato, ele é muito curto, tem ano aí que o campeonato tem 10, 12 times no grupo, então é mais longo, você faz 20, 22 jogos. Dessa vez não, são só 14, a recuperação tem que vir de maneira imediata. Agora precisa arrumar a rede aí também, né, pessoal? A rede era tamanho menor, ficou faltando um pedaço lá atrás, fica feio, né? Futebol assim, ó. Primeira coisa para ficar bom, grama. O gramado tem que ser bom. Se o gramado for ruim, não tem jogo. Segunda coisa, a bola. Se a bola não for boa, não tem jogo. E terceiro, pela estética, porque a rede não faz parte nem das 17 regras do futebol, você pode jogar sem rede, mas fica feio, né? Uma redinha mais bonitinha. Né? Tá certo. Aqui no nosso Facebook pode mostrar pra gente muitas reclamações, lógico, muita gente parabenizando o trabalho que foi feito no Esporte Clube Taubaté. E o Nilson Humberto Gonçalves tá dizendo aqui, ó, vergonhoso estádio Fortaleza, sem bilheteria, sem nenhuma segurança. Enfim, lamentável, compramos ingressos dentro de uma caixa de sapato. E no final, o presidente do Barretos se dirigiu à nossa torcida e tirou sarro da nossa cara. Lamentável. Essa é uma das reclamações que nós temos aqui dos torcedores no nosso Facebook. Ó, muita gente participando. Como é que é o vou nome subir dele? Aqui. É o Nilson Humberto Gonçalves. Ô, Nilson, é o seguinte, só corroborando com o que diz o Nilson. Eu já estive no estádio Fortaleza 3 vezes, acompanhando os jogos pela nossa Rádio Bandeirantes, Rádio Clube. O estádio, ele é extremamente antigo. É um estádio modelo super antigo. Cabine de imprensa é precária, cabine de imprensa é medíocre. Os pombos vivem ficam ali, né? lá fazendo sujeira em cima da gente, água suja e tal. É realmente lamentável. O estádio do Barretos não tem a menor condição de receber jogo decisivo de Série A2. Veja assim, não sei se melhorou alguma coisa lá, pelo que eu vi pela televisão, está do mesmo jeito. Agora, o tratamento dessa maneira é feito tudo de qualquer maneira, né? Coisa bem amadora mesmo, e o presidente do clube lá não tem nenhuma condição, não pode fazer isso de forma alguma, ficar zoando com a torcida. Ele tem que dar o exemplo, né, adversário. Mas o Nilson, futebol é assim, é cíclico, daqui a pouco vem o troco, né? A gente espera, né? É o que a gente espera sempre. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar então sobre esse jogo do Taubaté e do Barretos pela Série A2, pelas quartas de final da Série A2. A gente volta já.